Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda a sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil. Eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo. Me guarda o coração. Deus é meu refúgio, minha fortaleza, sem Ele não sei viver. Durmo e acordo, só pensando nele, só Ele me dá prazer. Vem, não perca tempo, nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda a sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil. Jesus Cristo falou, está falado. 13h03, muito boa tarde, Cafelândia, boa tarde você de toda a região. Estamos de volta com o programa Evangelho para Todos. Ao sábado ele vai aqui ao ar após o programa Viva a Vida, e domingo é 1h da tarde. Você fica sendo meu convidado aí em estar ouvindo o Evangelho para Todos, orientações do Filho de Deus como prioridade. Eu trago hoje para você, amigo, vídeo, uma mensagem que está em 1 de João, isto, o apóstolo João escreve, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Sua mensagem aqui muito poderosa que nos explica por que Jesus Cristo veio ao mundo, né? Por que ele veio aqui ao mundo? Por que o Filho de Deus passou aqui pela terra trazendo ensinamentos? Por que será? Há mais de 2025 anos atrás esteve aqui, e muito antes disto ele mesmo dizendo, diz que ele já existia por ser Filho de Deus, por ser o Deus Pai no Filho, né? Para explicar melhor para o nosso entendimento daquilo que nós temos de educação aqui na terra, né? O próprio Jesus Cristo fala isso em João capítulo 3. Eu vos falo das coisas terrestres e já vós tem dificuldade de compreender. Que dirá se eu falasse das coisas celestiais? Então, deixando bem claro que Jesus Cristo sempre citava o Pai, Deus, né? Para não dizer ele era Deus, né? Mas ele sim tinha o Pai que era Deus e ele era o Filho. Mas deixando claro de que ele veio aqui pela terra, passou por aqui para um propósito. E nós sabemos que toda a nossa vida de criança, de atitude, ela vem de uma orientação, de um ensinamento, de palavras. Tudo que arruína, que provoca você, o que deixa você feliz, alegre, né, com paz, também vem de orientação, vem de ensinamento. Então o Filho de Deus veio trazer justamente isso, ensinamento para que produza crença dentro de nós e também venha produzir prática na minha vida e na sua vida também, em relação às áreas de nossa vida. 1 de João capítulo 3, versículo 8, a mensagem de hoje chega para você daqui a pouquinho após a vinheta aí. Cante a vitória, irmão.
Jesus Cristo falou, está falado. Pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. Você está ouvindo Evangelho para Todos com Ismael de Castro. Toque em mim, Jesus. 1 de João capítulo 3, versículo número 8, a palavra de Deus fala da seguinte maneira: assim está escrito também, assim diz o Senhor: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Palavra do nosso Deus Todo-Poderoso para mim e também para você, amigo ouvinte. O milagre vai acontecer aqui. Minha fé e confiança eu deposito em ti, meu Salvador. Nós sabemos, amigo ouvinte, que toda pessoa designada para um local, né? Eu venho aqui para a rádio, vou para o meu trabalho, você vai para onde você tem que ir, usando sempre uma porta, um espaço de tempo que leva você a um determinado local, né? Porta é um espaço que nós abrimos, né? Um espaço que nós temos de passagem. Caminho é o espaço que nós usamos para ir em um determinado local. A porta é algo que nós usamos para passar de um ponto para o outro. E nós sabemos que isso é lógico, que Jesus Cristo falou: eu sou a porta, eu sou o caminho, Jesus Cristo fala, né? Deixando bem claro de que a orientação dele é justamente algo que vai direcionar eu e você a atravessarmos um ponto para o outro, irmos de um determinado local para o outro, tanto materialmente como espiritualmente. E aqui nessa passagem, eu acredito que todos nós, como eu comentei aqui, temos um propósito, né? Quando vamos a algum lugar, por exemplo, eu vou na rádio agora 1h da tarde, tenho um compromisso lá, eu tenho que ir lá, eu vou lá para um propósito. Eu venho aqui porque eu preciso trazer algo aqui nesse espaço que eu tenho aqui. Então eu acredito que todos nós somos assim, sendo para o mal, para o bem. Nós sempre vamos para um local, saímos do nossa casa, saímos do nosso ambiente onde mais tempo ficamos, ou moramos, ou vivemos, e vamos para um outro local para um propósito, para algo, para fazer alguma coisa. E aqui nessa passagem, o apóstolo João, o Espírito Santo de Deus usando a ele, fala assim, 1 João capítulo 3, versículo 8: quem pratica o pecado é do diabo. Mas fala assim: puxa vida, mas eu pratico o pecado. Pois é, o pensamento maior é: por que e como praticamos o pecado? Voluntariamente ou somos obrigados a fazer isto, né? Porque somos obrigados, não somos filhos do pecado, somos servos. O empregado faz aquilo que o patrão manda ele fazer, senão o patrão faz cara feia, né? Ou dá algum tipo de advertência. Me refiro a um patrão mau, né? Um patrão que manda você fazer algo errado, aí você vai e não faz, ele vai te punir. Por medo do patrão, a pessoa vai lá e faz o errado, né? Assim como também é no certo também, né? Às vezes a gente não quer fazer o certo, mas o patrão cobra para que faça o certo. E o próprio Jesus Cristo conta ali uma parábola, né? Fala de dois filhos, né? O pai chegou para um filho e falou para o filho: filho, vai fazer tal coisa? Ele falou assim: sim, senhor. Mas não foi. Dirigiu-se ao segundo e ele disse: eu não quero. Mas pensou bem, analisou bem e falou:
puxa vida, meu pai que pediu, eu não quero, mas foi. Jesus Cristo fez uma pergunta: qual dos dois fez a vontade do Pai? Os discípulos responderam para ele: aquele que não queria fazer. De fato, é verdade. Aí Jesus Cristo fala que muitos virão do Ocidente, do Oriente, né? E assentar-se-ão à casa do Pai, aqui à mesa, mas ele diz que os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ele haverá pranto e ranger de dentes, porque eu não quero, mas eu tenho que fazer. E aqui nessa passagem nós sabemos que todos nós, como vamos em algum lugar, nós vamos para fazer alguma coisa, uma obra. E ele fala assim: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Ele é opositor à verdade. Pecar é eu cometer algo contra a verdade. Quando se fala pecado, geralmente a gente já leva para o lado de uma traição, de um roubo, de um assassinato, né? Porque isso leva a uma gravidade direta, um pecado bastante grave, né? Mas pecado é transgredir uma regra justa, fazendo uma injustiça. Isto é um pecado. Então todos nós, todos os dias, cometemos pecado, cometemos erros. Aí você dizia assim: então todo aquele que pratica o pecado é do diabo, ele é servo do diabo, né? Então, em partes, a nossa carne vai morrer por ser justamente servas do inimigo de Deus. Nossa carne é pecaminosa, por esse motivo ela se corrompeu, né? Corrompeu-se lá com Adão no começo, e toda a nossa parte matéria ficou corrompida. E aí nós vamos pecando, transgredindo o que é justo, e vamos agredindo nosso corpo, e ele vai ficando cada passo mais fragilizado até nós morremos na carne. Essa é uma realidade do ser humano, diferentemente de quem é ele. Aí na sequência ele fala assim, versículo 8: para isto o Filho de Deus se manifestou. Ou seja, para que Jesus Cristo veio na terra? Ele disse: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer. E ele está aqui, as obras. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Veja que foi para esse propósito que Jesus Cristo veio aqui na terra. E veio desfazer, ou seja, alguém veio fazendo uma obra, aí ele veio depois, passando pela terra, desfazendo a obra que este alguém fez. Assim também é na vida de todos nós. E essa confusão de uma religião para outra, de Antigo Testamento para Novo Testamento, nos tira de nós todos, um grande poder e uma grande verdade. Por causa que nessa confusão de religião ABC, ou nesta confusão entre Antigo e Novo Testamento, quem se beneficia disto é o próprio causador dessas obras. O próprio inimigo de Deus, o próprio adversário nosso, é quem se beneficia disso. Por isso ele fala assim: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Eu quero que você procure, pode procurar aí, procure na sua própria vida, eu procuro na minha. Procura nos seus avós, nos seus pais, na sua própria vida, não na pessoa deles, mas nas orientações predominantes durante todo o tempo que nós temos de nascença, de tempo de vida que temos, de conhecimento em volta de nós, de assuntos, de tudo que nós temos de informação. Procura para você ver se existe Jesus Cristo em ensinamento, palavra, orientação que é predominante. Procura também momentos que eu e você passamos por ruínas terríveis, emocionalmente, sentimentalmente, financeiramente, alguma área da saúde, né, a área fisicamente, né?
Pode procurar uma pessoa bastante devoto mesmo, seja ele evangélico, católico, espírita, qualquer outro tipo de religião. Pode procurar alguém que é bastante religioso mesmo. Analisa a vida dele para você ver. É uma pessoa tão boazinha, tão querida. Como pode estar passando por uma vida dessa? E vai dizer que é uma provação, né? Que Deus está provando a pessoa para ver se a pessoa vai negar ele, né? Mas na verdade Jesus Cristo sabe se eu vou negar ele ou não. Ele falou para o Pedro: Pedro, o galo vai cantar, Pedro, e você me negará 3 vezes antes que o galo cante. Ou seja, ele não precisa nem provar o Ismael, ele já sabe tudo. Ismael, ele falou isso, né, para o Pedro, né? Tem uma passagem na Bíblia que Jesus Cristo falou para Pedro assim: Pedro, Satanás quis ir andar você como se faz com o trigo, e eu roguei ao Pai por você. Ou seja, se eu deixo ele te arrebentar, assim também é comigo, com você. Eu falo por mim, você deve responder por você. Se ele não rogar seu Pai por mim, coitadinho de mim. Se já foi um caminho triste por onde passei, pode ser certeza que seria muito pior. E se tivesse passado. E aqui nessa passagem, amigo ouvinte, chega para mim e para você, dizendo que para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Como falei para você, não precisa você julgar a vida de ninguém, é só fazer uma análise. Eu faço da minha própria vida e do mundo que me rodeia em volta de mim, você vai da sua. Pode analisar para você ver como se fosse predominante o ensinamento de Jesus Cristo, a palavra dele, acima de qualquer uma orientação, seja ela religiosa, espiritual ou do Antigo Testamento ou não. Você ia ver que das áreas de nossa vida ia ser desfeita justamente a obra do inimigo de Deus, porque ele bateu em mim e em você para deixar eu e você frágil emocionalmente, sentimentalmente, para depois eu e você, sendo frágil, não vamos nos reconhecer como filho de Deus, quando na verdade todo aquele que crê em Cristo, todo aquele que busca esta orientação do irmão, né, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, fala porque ele mandou chamarmos o Deus de Pai, né? Ele falou: mas tu quando orar, diga Pai nosso que está no céu. Ele falou isso, não falou isso? Falou para nós fazermos isto, para nós falarmos desta maneira como filho. Mas quem vai educar você assim? Quem será que vai? Se você mesmo e eu mesmo não buscar isto, você não vai ter. Porque toda religião que tem domínio sobre você ou a mim, ela tem interesses no tempo em que tem domínio sobre a minha mente ou sobre meus olhos e ouvidos. E nesses interesses que ela tem que defender, ela vai misturar o ensinamento de Jesus Cristo e vai ficar igual a qualquer um outro e não vai ser predominante. E nós seremos tão religiosos como qualquer um outro, porém não teremos o poder de Deus a favor da nossa vida. Mas nós vamos clamar. Convido você neste momento, vamos aí fazer uma oração a Deus, vamos confessar que só o Senhor Jesus Cristo é. Primeiro vamos chamar a existência desse nosso Deus, seja através de anjos, seja através aí do manifestar do fruto do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Nós vamos estar então falando nesse momento com Deus, e você é meu convidado, está orando todo domingo. Nós estamos aqui fazendo um minutinho de oração ali. Vamos invocar o nosso Deus em nome de Jesus, porque Ele mesmo pediu para a gente fazer isso, não é mesmo? Dentro da palavra dele. Então que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, sobre as nossas, e permaneça hoje e para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte. Fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque só o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, o Rei dos judeus, a nova aliança, o único mediador, o Salvador, a porta, o Mestre, o Cristo, o Senhor, o pão da vida, a luz verdadeira, o libertador, a estrela da manhã, a raiz de Davi, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha,
o sumo sacerdote dos bens futuros, que fecha e ninguém abre, o mediador de um novo testamento, a videira verdadeira, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Emanuel, o pão que desceu do céu, Filho único de Deus, o Alfa, o Ômega, o fiel e justo, o princípio da criação de Deus, a ressurreição e a vida, a luz do mundo, cabeça da igreja, o Rei da glória, o Amém, o princípio, o fim, a testemunha verdadeira, pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o Filho do homem, que tem os 7 Espíritos de Deus, o Messias, aquele que sonda as mentes e os corações, o que tem espada aguda de 2 fios, o primeiro e o último, o que tem a chave da morte e do inferno, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso, que tem a voz como a voz de muitas águas, que tem um rosto como o sol, que tem os olhos como chama de fogo, o Filho do Deus vivo, o Verbo, o advogado, o bom pastor e o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. 104,9 Cafelândia FM. Jesus se faz presente em nosso meio, vai operar. Você vai ver quando ele chega diferente, mexe com o coração da gente. O milagre pode acontecer, porque Jesus ama você. Basta você crer, verás agora Jesus derrama a sua glória. Aonde Deus está, algo diferente pode acontecer. Coxo se levanta e o cego vê, paralítico sai pulando e dando glórias. Aonde Deus está, até a tristeza salta de alegria. Ele está conosco todos os dias, vive ao nosso lado 24 horas. Jesus está contigo a todo instante, quer renovar o teu viver. Quando ele chega diferente, mexe com o coração da gente. O milagre pode acontecer, porque Jesus ama você. É somente crer, verás agora Jesus derrama a sua glória.
diferente pode acontecer. Coxo se levanta e o cego vê, paralítico sai por aqui dando glória. Aonde desertar, até a tristeza salva de alegria. Ele está conosco em todos os dias, vive ao nosso lado 24 horas. Aonde desertar, algo diferente pode acontecer. Coxo se levanta e o cego vê, paralítico sai pulando e dando glórias. Aonde desertar, até a tristeza salva de alegria. Ele está conosco em todos os dias, vive ao nosso lado 24 horas. Sua melhor companhia, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz. Maturidade absoluta em comunicação. Cafelândia, Paraná.